Essa edição fechando finalmente a nova leva de mangás com o último mangá sendo lançado, então veremos aí como é que foi a sua estreia. Vou fazer um vídeo separado sobre ele também e comentarei também os outros destaques durante esse vídeo, né? Já peço que você deixe o seu like, se inscreva e ajude no crescimento do canal. Hello galera, eu me chamo Thiago. No vídeo de hoje eu comentarei a edição 50 da Shonen Jump. Acompanhe comigo até o final desse vídeo e não perde nenhum conteúdo. Nessa edição tivemos a última estreia desses novos mangás, né? É o Dikeyusha Toinkyu-Mao. As páginas coloridas tivemos no Tonari no Soegawa, o Akane Banashi e o Aono Haku. Foram os destaques em páginas coloridas. O Witchwater ele ficou ausente nessa edição. O Goron Egg ele é um mangá novato. O Holy Dragon não é ranqueado e o Hunter x Hunter ainda está em hiato. Nessa edição tivemos 14 mangás ranqueados. A última posição, né, que é a posição 14, ficou o Haruka's Mount. É uma posição baixa para o mangá que pelo menos conseguiu sobreviver da última leva. Então, Kaedegame foi, Ekiden Bros foi, Ping Pong foi, Harukaze sobreviveu, mas ficou na última posição. Teve as vendas dos mangás, né, que eu vou comentar em outro vídeo separado, mas já adianto que não foi muito motivador não foi algo que surpreendeu não. Eu esperava que fosse algo minimamente interessante, porque o mangá ele conseguiu passar dessa leva de cancelamento, ele conseguiu sobreviver, mas o que poderia ser um sinal de que o mangá poderia sobreviver um pouco mais, é um sinal interessante, não, pelo menos em vendas, não mostrou isso. As vendas foram bem baixas, mas Haruka's Mount, vamos ver se a revista ainda vai manter o mangá. Essa última posição também não é muito motivador também não. Então vejamos como é que a revista vai tratar. Vamos ver também, né, as próximas edições, talvez seja só uma edição fora parte, mas temos que ver aí o caminhar da carruagem para ver se as coisas vão dar certo, né? A 13ª posição, o Ort ficou nessa posição e agora voltou aí para as últimas posições, né? Talvez agora com os cancelamentos saindo, o Ort ficou nas últimas. Não sei como é que a revista está planejando aí, se Ort e Harukaze Mount já estão no radar da Jump para um alerta de um futuro cancelamento, mas ainda é muito cedo para a gente comentar qualquer informação sobre isso. Mas é bom a gente estar de olho nisso, né? O DLC Samurai está na 12ª posição e acredito que o mangá vai ser encerrado numa próxima leva, não por cancelamento, né, mas encerramento natural. Então acredito que o mangá tem aí mais uns capítulos, talvez uns 10 aproximadamente, talvez. Vamos ver como é que a revista vai tratar, né, como é que a revista então vai se sair com esse encerramento de DLC Samurai. Não que o encerramento também vai fazer muita diferença aí na Jump, né? O mangá não vende tanto assim, apesar de ter vendas boas, não é algo tão impressionante também. Então, esses 3 mangás atualmente, ao meu ver, são mangás que estão no radar da Jump para uma possível saída da revista. Aqui para frente, né, ainda temos muita coisa para se analisar. A 11ª posição é o Kagurabachi, uma posição baixa, né, de certa forma, mas nada tão preocupante ao meu ver, com essas novas levas chegando, né? A revista meio que tá dando essa repaginada, né? Então, dá pro final do vídeo eu vou falar sobre os mangás que ficaram na primeira posição, pra você ver como é que tá as coisas diferentes, né? Então, logo as coisas vão voltar um pouco mais normal, né? A revista vai ter uma ideia melhor de como anda a popularidade de alguns mangás, qual mangás eles vão dar prioridade, qual mangás eles vão colocar nas últimas posições. Então, por enquanto, com essas novas levas, novos mangás, as coisas estão meio que, de certa forma, tomando rumo, né? Vamos dizer dessa forma. Kagurabachi ficou na posição baixa, mas não é preocupante. O Roboko ele ficou na 10ª posição, também a mesma situação, né? Você já conhece como é que anda a situação de Roboko, não vai ser cancelado. Acho que é mais fácil o mangá ele continua em publicação por mais uns 2 ou 3 anos, dependendo do que o autor quer planejar ainda para a obra, né? Porque como é uma obra assim de acontecimentos mais episódicos, né? O autor ele pode desenvolver aí bastante tempo aí, se ele desejar. A 9ª posição é o Himaten, uma posição mais mediana, nada tão impressionante também. Himaten mantém sempre essa mesma média. O volume novo aí lançando e ainda não tive, pelo menos até então, os dados das vendas, mas vou comentar no vídeo separado quando eu sair. E a mesma coisa com Kyoshi-kun, ele ficou na 8ª posição e com um volume novo, eu espero realmente que tenha vendas um pouco melhores do que os volumes anteriores. Eu vejo muita gente reclamando com a questão a Kyoshi-kun sobre a sua história um pouco que é genérica, né? E essas coisas. Eu acho realmente que Kyoshi-kun tem uma história bem, não diria fraca, né? Mas é realmente um genericão, né? Mas eu não detesto, eu não odeio, desgosto, né, de Kyoshi-kun. Uma obra interessante, legal de acompanhar. Nada tão impressionante também, não é como se ele renovasse, se ele inovasse no quesito, né, na história.
mas ele faz o básico, pelo menos algo interessante, legal de se acompanhar, pelo menos eu acho, né? Na minha opinião, pelo menos. A sétima posição é o Nui Exorcist, que ainda recebe um certo apoio pela revista, algumas páginas coloridas aqui e acolá. Então é um mangá que tem aí, não diria importância, né? Mas tem um seu lugar aí na revista. A sexta posição é o Shinobi Goto, que também tem um seu espaço na revista, né? Recebe um bom apoio. Eu acho que é um mangá que a revista quer dar bastante prioridade, dê bastante atenção. Então eu acho que a revista enxerga aí um sucesso em Shinobi Goto. Mas eu ainda não consigo ver isso acontecendo, né? Shinobi Goto ainda é um mangá que, ao meu ver, ele precisa crescer bastante para realmente ter um espaço real na revista, ele conseguir realmente se estabilizar de uma forma mais firme, né? Apesar de que o mangá não corre riscos de cancelamento nem nada do tipo, mas eu acho que ele precisa ainda melhorar um pouco mais. Algo que atualmente não é tão ruim, mas também eu não colocaria numa situação boa também. A quinta posição é o Sakamoto Days, com o mangá desenvolvendo aí suas batalhas, né? Um clímax aí acontecendo, então o autor vai esticar um pouco mais de tempo. Então tem bastante história ainda para contar de certa forma, mas vamos acompanhar qualquer novidade, eu vou estar falando aqui no canal. Eu não sei se saiu informações sobre nova temporada, então vou ter que esperar um pouco mais. Se você tiver alguma informação que eu não saiba, deixa aí nos comentários. A quarta posição aí fica o Madano Witch, um mangá que sempre fica aí nas posições acima, né? Dessa vez, por incrível que pareça, ele ficou uma posição um pouco abaixo do que normalmente ele tá ficando. Mesmo o mangá tá na quarta posição. A média do mangá era ficar entre 3, 2 até a primeira posição. Só para você ter uma ideia de como é que tá o nível de posições de Madano Witch e a promoção que o mangá recebe pela revista. Ele não recebeu uma posição baixa, pelo contrário, é uma posição ainda muito alta, mas é porque a revista ele resolveu priorizar outros mangás aí. Madano Witch continua tendo um ótimo destaque, é um mangá que a revista vê um potencial muito grande, tanto que toda semana ele está sempre nas primeiras posições. Mas dessa vez o top 3 ficou para outros. Na terceira posição, o Summon Hearts é um mangá que pelo menos nessa edição recebeu uma ótima posição, é a segunda toque do mangá desde a estreia, então é uma posição alta, né? Ainda não me convenceu, apesar de que eu gosto e quero que o mangá sobreviva. Eu tô ainda esperando o futuro ainda, né, para ver como é que será o desempenho dele, porque tem algumas coisas que as pessoas reclamaram nos primeiros capítulos. Então eu fico com o pé atrás, porque sempre os primeiros capítulos, se já tem muita gente reclamando, eu tenho pra mim que as coisas não vão dar certo no futuro. Mas lógico, isso não quer dizer nada também, né? Summon Hearts pelo menos recebeu uma ótima posição aqui, isso é um sinal muito bom. Vejamos como é que vai ficar nos próximos capítulos, nas próximas edições. Daqui umas 2, 3 edições, se o mangá ainda vai manter uma média interessante. Eu não acredito que o mangá vai sempre estar nas primeiras posições, mas se ficar pelo menos na média, né, já vai ser algo bom. Summon Hearts pelo menos uma ótima posição nessa edição. É um mangá que eu tô gostando bastante e espero realmente que sobreviva na revista. A segunda posição é o One Piece, que sempre tá por aqui, né? Sempre quando é posicionado ele tá na segunda posição, com um momento bem interessante no mangá. E vejamos como é que isso vai se desenrolar no futuro. Já a primeira posição é o Mojuro, né? Que é a continuação do Jujutsu Kaisen. Eu não acompanho nada, não sei como é que tá exatamente a história. Então vai ficar para vocês explicarem, lógico. Não deixar spoilers nem nada. Mas o ponto é, a primeira posição ficou sendo ele. Então aqui a revista resolveu destacar os dois mangás novos, né? Lógico, o mangá novato que estreou nessa edição, em que o Mal ele ficou na frente de Mojuro, porque é uma estreia. Sempre a estreia que fica sendo capa, ele é o mangá que abre a revista. E o segundo é basicamente o primeiro da posição de toque. Acho que dá para entender basicamente, né? Mojuro, ele ficou primeiro da toque, então ele ficou sendo um destaque aí importante. A revista resolveu destacar nessa edição os mangás novos. Eu espero que seja um sinal positivo e que a revista vê um potencial nesses novos mangás. Lógico, eu não acredito que Mojuro, por exemplo, ele vai sofrer riscos de cancelamento. Ele é uma continuação e normalmente continuações não são vistas dessa forma. Pelo menos todas as que eu vi não sofreram riscos de cancelamento. Talvez um dos motivos da revista ter trago nessa continuação para trazer um pouco os fãs de Jujutsu Kaisen que tinham deixado a revista, já que a revista por si só não está conseguindo fazer novos sucessos, trazer os antigos mesmo, né? Então vejamos como é que a revista então vai tratar isso futuramente. Mas indo para a próxima edição, teremos como capa da revista o Witch Watch. E as páginas coloridas ficarão para o mangá novato, né, o Inkimaru e o Kyoshikun, mas também teremos um one shot recebendo uma página colorida também. Mas isso fica para a próxima edição. Se você quiser ver, quiser acompanhar, é só você acompanhar aqui o canal, se inscrever para você não perder nenhum conteúdo, porque fora isso tem outros também.
E é isso de qualquer forma, né? A gente fica aqui e a gente se vê no próximo vídeo.